A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Grandes tribunos já se levantaram na história da humanidade, como Demóstenes, como Cícero, como Antônio Vieira, como Rui Barbosa. Grandes homens fizeram grandes discursos que se tornaram notórios na história da humanidade. Mas nenhuma tribuna foi tão eloquente, tão importante como a tribuna da cruz de Cristo. Da cruz, Jesus Cristo proferiu 7 palavras que se imortalizaram na história, que continuam realizando grandes milagres e prodígios ao longo dos séculos. O programa de hoje vai tratar destas 7 palavras da cruz. Chama a sua família, ligue para um amigo e participe do programa de hoje, porque Deus tem algo especial para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do presbítero Jurandir Teixeira Mendes, presbítero da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, em São Paulo. E é com alegria que recebemos aqui no programa Verdade e Vida. Para minha alegria e muita honra ser lembrado. Presbítero Jurandir, o senhor tem 91 anos de idade. Por enquanto. Por enquanto. E graças a Deus o senhor está nessa vitalidade toda, o que leva um jovem de 91 anos a conservar essa vitalidade que o senhor está a demonstrar. É conservar a comunhão com Deus. Aos 24 anos me disseram que eu ia viver até os 45. Eu achei extraordinário viver até os 45 anos. Dobrei a previsão e continuo a viver na dependência total de Cristo. Esta que é a importância. E importância na vida é conviver com jovens. Transmitir um pouco da nossa experiência e receber o entusiasmo que os jovens sempre têm. O senhor é o maior leitor da biblioteca do Banespa, não é isso? Sou. O senhor lê bastante livros. Quantos livros o senhor lê por mês? Quantos livros o senhor lê por ano? Pelo menos 7, 8 livros por mês eu leio. Às vezes 80, 90 livros por ano. Às vezes livros mais volumosos, não. Biografias que exigem maior cuidado. Um livro de crônica que a gente passa mais rapidamente. Porque a leitura desenvolve a memória, força a atenção, desenvolve o raciocínio. Eu recomendo muito aos jovens, não deixem de ler. Eu estive recentemente na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana e fui aluno da sua classe de escola dominical. Muito honrado. Uma classe com mais de 100 pessoas, a classe mais concorrida ali da Igreja de Vila Mariana. E qual a importância da escola dominical na vida das pessoas que querem se aproximar de Deus e crescerem na graça do conhecimento da palavra de Deus? A escola dominical é a formação, onde é teológica, pobre, formação intelectual, formação espiritual. Porque do púlpito, o que se extrai? O ouvinte gosta ou não gosta, vai aplicar ou não aplicar e morre ali. Na escola dominical, ele pergunta, ele indaga, ele questiona. Muitas vezes encosta o professor na parede e é bom isso aqui. Então, ele sempre aprende mais. E o professor, então, aprende muitíssimo mais nesse intercâmbio de ideias que existe. E na nossa classe, eu costumo brincar muito, que é a classe de jovens dos 3 sexos, sexo masculino, sexo feminino e sexagenário, porque tem todas as idades. E isto me vitaliza e eu agradeço constantemente a oportunidade que a igreja me dá de ser professor de escola dominical ali há 49 anos. Nós começávamos há alguns momentos aqui atrás e o senhor vai estar no dia 5 de maio completando 70 anos de casamento. E hoje em dia o que nós observamos é que muitos telespectadores,
Muitas pessoas, por qualquer motivo, hoje com 5, 3, 4 anos, se separam, se divorciam. Qual a mensagem que o senhor daria para os telespectadores que nos ouvem para chegar a 70 anos de casamento, de vida conjugal? Se fosse numa palavra só, eu diria paciência. Afinal, duas pessoas nasceram em lares diferentes, cidades diferentes, crescem em ambientes diferentes, formação cultural, social, espiritual. Pois vão viver juntas. Um tem que não só tolerar o defeito do outro, mas acabar apreciando o defeito do outro e absorvendo, aprendendo todos os dias, como se fosse o primeiro e como também se fosse o último. Não sabemos que oportunidades surgem. Nesta fase da minha vida, eu não penso no futuro, penso só no presente. E lembro do passado, porque o jovem vive de esperança e o idoso vive de lembrança. E o jovem precisa cultivar todas as suas esperanças para que um dia ele possa lembrar-se as lembranças do passado e agradecer até aqui me ajudou o Senhor. Gostaria de lhe agradecer a sua presença aqui entre nós, que o senhor levasse o nosso abraço a Dona Iraci pelos 70 anos de casamento que o senhor completará no próximo dia 5 de maio. Mas queria que o senhor encerrasse o nosso programa, dando a mensagem aos jovens de 1 a 80, 90 anos, 91 como o senhor. Qual mensagem o senhor daria, encerrando assim a nossa entrevista? Sempre eu relembro o Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entregar o caminho, confiança. Preciso renunciar e esperar, não que Deus faça tudo, o mais ele fará. 2 erros nós cometemos. Às vezes queremos fazer o que só Deus faz e outras vezes não fazemos aquilo que nós podemos fazer. Você, meu ouvinte, faça a sua parte. Deus fará dele, que é a mais importante de todas. Lamento apenas ter conhecido o Evangelho aos 24 anos de idade. Poderia ser muito mais abençoado do que sou hoje. Muito obrigado, presbítero Jandir, pela sua presença do Verdade e Vida. Nós vamos ouvir essa música e depois a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A Palavra de Cristo para uma vida melhor. Para que nos amemos como Ele nos amou, unidos pelo amor que vem do nosso Senhor. O que ouvi, o inimigo quer destruir a igreja, discórdia semeou, ele só irá conseguir se sozinhos nós quisermos lutar. Vamos resistir, nos unindo, vamos resistir, sim, nos unindo. Nós lutaremos juntos, filhos do Senhor, seguindo a Jesus Cristo que conquistou vitória sobre o mal. Unidos lutaremos para o mundo todo ver, com nosso exemplo de amor, alcançar o mundo para o Senhor. O nosso alvo é
possível. Oh, faça o possível. Será possível. Deus torne possível. Nós lutaremos juntos, filhos do Senhor, seguindo a Jesus Cristo que conquistou vitória sobre o mal. Unidos lutaremos. Era a festa da Páscoa e a cidade de Jerusalém estava apinhada de gente. As autoridades judaicas já haviam decidido matar Jesus, apenas aguardando o fim da festa. Judas Iscariotes, tomado pelo poder de Satanás, resolve antecipar o projeto e entrega Jesus por 30 moedas de prata. Jesus Cristo, com os seus discípulos, reúne-se no cenáculo. Jesus lhes conforta, lava-lhe os pés, inaugura a ceia, canta um hino e desce para o jardim do Getsêmani, onde vai travar uma batalha de sangrento suor. Ali no Getsêmani, Jesus é preso, manietado e levado nas caladas da noite para uma reunião ilegal do Sinédrio. Contrataram testemunhas falsas contra Jesus. Sentenciaram de morte o Filho de Deus pelo crime de blasfêmia. No dia seguinte, na sexta-feira de manhã, o Sinédrio reúne-se outra vez para lavrar uma segunda sentença contra Jesus, o crime de sedição. Levaram Jesus para Pilatos. Pilatos o enviou a Herodes. Herodes o devolveu a Pilatos. E por pressão da multidão, Jesus Cristo é entregue para ser crucificado. Sob apupos de uma multidão tresloucada, Jesus caminha pelas ruas de Jerusalém, carregando o lenho maldito. Suas mãos são pregadas, seus pés são rasgados, e o Filho de Deus é suspenso entre a terra e o céu. A cruz, um símbolo de vergonha, de opróbrio, de fraqueza, de horror, é transformado por Jesus no maior instrumento de vitória. E Jesus Cristo toma aquela cruz e faz dela a maior tribuna de toda a história da humanidade. Do topo daquela cruz, Jesus profere 7 palavras imortais que eu chamo você a considerar neste momento. A primeira palavra da cruz foi a palavra do perdão. No exato momento em que os algozes estavam humilhando, insultando o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que poderia eliminá-los com um só gesto da sua mão que estava presa na cruz, ou com um só olhar. Mas Jesus Cristo não revida ultraje com ultraje. Ao contrário, Jesus Cristo ora e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus perdoa os seus exatores no exato momento em que está sendo vitimado pela fúria deles. Jesus Cristo não apenas perdoa, Jesus Cristo defende a causa dos seus inimigos. Jesus atenua-lhes a culpa, dizendo: eles não sabem o que fazem. Jesus nos ensina que o perdão é uma necessidade. Nenhum de nós tem o direito de dizer eu não perdoo, porque a Bíblia diz que nós devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Esta foi a primeira palavra da cruz, a palavra do perdão. A segunda palavra da cruz foi a palavra da salvação. Diz o evangelista Mateus e o evangelista Marcos que os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus blasfemavam dele e insultavam a Jesus. Mas num dado momento, um daqueles ladrões, o que estava à sua direita, teve o seu coração tocado. Talvez ao perceber que Jesus foi capaz de perdoar os seus próprios exatores, isso tocou o seu coração. E ele se volta para Jesus com 2 compreensões. Primeiro, que Jesus era inocente. Segundo, que ele era culpado. E faz um pedido a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus então
responde-lhe imediatamente: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Note você que a salvação é de graça. Não podia ser por obras nem por méritos. Aquele homem viver a vida toda ao arrepio da lei, na contramão da lei. Segundo, a salvação não podia ser por ritos sagrados, religiosos, como o batismo ou outros ritos, por mais nobres e verdadeiros que sejam. Aquele homem não teve a chance de descer da cruz, de matricular-se numa igreja, de fazer o seu batismo. Mas naquele momento em que ele pôs a sua confiança em Jesus, ele recebeu a bênção da salvação. A salvação não é apenas vida interminável, não é apenas eternidade. Ao contrário, o texto está dizendo o seguinte, que a salvação, ela é mais do que eternidade, ela é comunhão com Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso é um lugar onde não tem dor, onde não tem lágrima, onde não tem pecado, onde não tem maldição e onde nós estaremos para sempre com Jesus. Ainda hoje, o Senhor Jesus Cristo continua oferecendo a você a bênção da salvação, a bênção do perdão, a bênção da vida eterna, o privilégio do paraíso. A terceira palavra da cruz foi a palavra da afeição. Jesus Cristo está sofrendo dores atrozes na cruz, mas ele está focando a sua atenção em perdoar os seus inimigos, em salvar o arrependido e em consolar a sua mãe e o seu discípulo amado. Quando Jesus se volta para Maria e diz: eis, mulher, eis aí o teu filho. Se volta para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Por que é que Jesus confiou a sua mãe ao discípulo amado João? Por 3 razões, pelo menos. Primeiro, porque nesse tempo José já havia falecido, Maria era uma viúva. Segunda razão é porque os irmãos de Jesus até então não criam nele. E a terceira razão é porque João era filho de Salomé, e Salomé era irmã de Maria, portanto João era sobrinho de Maria, era primo de Jesus, e desta maneira Jesus confia a sua mãe a um membro da família. Com isso, Jesus está mostrando a necessidade de cuidarmos dos membros da nossa família, do filho ter cuidado com a mãe, da mãe ter cuidado com o filho, da família ser um local de amor, de cuidado, de desvelo, de preocupação e de zelo uns pelos outros. A quarta palavra da cruz é a palavra do desamparo. Diz a Bíblia que quando chegou num momento, ao meio-dia, na hora sexta, houve trevas sobre a face de toda a terra. Quando Jesus nasceu, houve luz à meia-noite, mas quando Jesus morreu, houve trevas ao meio-dia. O sol escondeu o seu rosto. O universo inteiro percebeu o drama do Calvário. E naquele momento, a escuridão tomou conta do Gólgota, fazendo coro ao que estava acontecendo com Jesus. Porque naquele momento, Jesus estava sendo ferido pelos nossos pecados, estava sendo traspassado pelos nossos pecados. Naquele momento, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Naquele momento não havia beleza nele. Ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. A ira de Deus que devia cair sobre a nossa cabeça caiu sobre ele. E ele, Jesus, bebeu lá na cruz, sozinho, o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. Naquele momento, os reformadores entenderam assim: Jesus Cristo desceu ao inferno. Desceu ao inferno no sentido de que ele se fez pecado, sendo ele o Deus bendito eternamente. Ele foi feito maldição, sendo ele puro, santo, 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 ele foi feito pecado por nós. Naquele momento, ele assumiu o nosso lugar, assumiu a nossa posição como nosso representante, como nosso fiador. E nesse momento, a mais profunda angústia de Jesus não foi o sofrimento físico, foi exatamente o fato do pecado, o separar de Deus. Por isso ele brada com grande angústia: Deus meu, por que me desamparaste? Deus desampara o seu filho na cruz para acolher você. Deus
desampara o seu filho no Gólgota para abraçar você, para perdoar você, para salvar você. Este é o momento da profunda angústia espiritual do Senhor Jesus Cristo. Mas a quinta palavra da cruz é a palavra da agonia. Jesus Cristo chega ao ponto de dizer: tenho sede, tenho sede. Isso revela a plena humanidade do Senhor Jesus. Isso revela a profunda angústia do Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as fontes que brotam água limpa e cristalina, e está com sede. A febre pulsa e lateja em seu corpo. As cãibras massacravam o seu corpo. Seus músculos esmagados, a sua pele rasgada, a sua carne rasgada. O Filho de Deus tem a sua língua colada no céu da boca. O seu rosto empapuçado de sangue. A dor latejando por todos os membros do seu corpo. O próprio Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, está preso numa cruz, num madeiro maldito. E nesse momento, todo o seu corpo entra em desespero. E ele grita e ele clama: eu tenho sede. Por que ele sofreu essa sede? Ele sofre a sede que eu e você deveríamos sofrer para abrir para nós uma fonte de água da vida. Aquele que disse: a água que eu lhe der, este que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É agora aquele que está no topo da cruz com sede. Ele sofreu sede para nos dar a água da vida. Ele sofreu angústia para aliviar o nosso coração. Ele sofreu a condenação e o juízo da ira divina para nos libertar da ira divina. Ele nos dá eterna e bendita redenção. Mas aqui está a sexta palavra da cruz, é a palavra de vitória. Quando Jesus Cristo bradou da cruz: está consumado. O que está acontecendo é algo maravilhoso. Essa palavra consumado no grego é tetelestai. E tetelestai tinha 3 significados. Quando um filho cumpria uma obrigação ordenada pelo pai, ele chegava e dizia: papai, tetelestai, está consumado. Jesus veio ao mundo para fazer uma obra do Pai, para cumprir um plano do Pai, e ele na cruz concluiu esse projeto, o projeto da nossa salvação. Segundo lugar, a palavra tetelestai tinha um significado bancário, de pagar, de quitar uma dívida. Quando o Senhor Jesus Cristo foi para a cruz, ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, o rasgou, o anulou, o encravou na cruz e disse: está pago. Aquele que crê em Cristo não deve mais nada, ele foi justificado. Quando Deus puxa sua ficha lá no céu, não tem mais pecado, não tem mais dívida, porque Jesus Cristo, o seu representante, o seu fiador, o seu substituto, pagou essa dívida por você e deu a você a bênção do perdão, a bênção da justificação. Mas finalmente essa palavra tetelestai trazia o significado de que quando alguém comprava uma propriedade, quitava esta propriedade, recebia a escritura carimbada com direito de posse, tetelestai. Jesus Cristo deu a você a vida eterna, deu a você a bênção da salvação, a bênção de ser herdeiro de Deus, co-herdeiro com Ele, herdeiro da mansão celestial, da pátria celestial, e você recebe através da morte, do sacrifício de Cristo, o direito, a garantia de ter o céu por herança. Esta é a palavra de vitória que o Senhor Jesus Cristo bradou naquela cruz. Ele não foi derrotado na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. Ele não fracassou na cruz, ele triunfou na cruz sobre principados e potestades. Por isso a última palavra da cruz foi a palavra da rendição. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus revela para você e para mim que a morte não é o ponto final da vida. Morrer é entregar o espírito ao Pai. Morrer não é entrar em trevas espessas. Morrer não é ir para o purgatório. Morrer não é ficar em sucessivas e internas reencarnações. Morrer para um filho de Deus é entregar o seu espírito ao Pai, é voltar para a casa do Pai, é desfrutar das glórias do Pai, é entrar no paraíso de Deus. As 7 palavras da cruz são palavras que apontam para nós a salvação bendita,
perfeita e completa que Jesus Cristo veio realizar através do seu bendito, sacrossanto e eficaz sacrifício na cruz do Calvário. Hoje você pode receber os benefícios do sacrifício de Cristo lá na cruz, há 2000 anos. Hoje você pode receber este presente da vida eterna. Jesus Cristo sofreu e morreu em seu lugar, para que você fosse perdoado, para que você fosse justificado, para que você fosse restaurado, para que você pudesse se tornar um membro da família de Deus. Se você deseja tomar e fazer esta mais importante decisão da sua vida, aí onde você está, feche os seus olhos. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Ó Deus, eu quero te pedir agora em nome de Jesus, que tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem neste momento. Que o teu Espírito esteja agindo de maneira maravilhosa e que neste momento haja salvação, haja libertação, haja perdão, haja reconciliação e haja a bênção de uma nova vida em Cristo Jesus. Obrigado porque Cristo não se envergonhou de nós. Ele foi à cruz e não levou em conta a ignomínia da cruz pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de nos comprar, de nos conquistar pelo seu amor e pela sua graça. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo na cruz, sendo alvo de um sofrimento cruel, Jesus perdoou seus algozes. Perdoou a todos nós, pois foi o nosso pecado que o levou à cruz. Esperamos que a mensagem de hoje do perdão de Cristo tenha falado ao seu coração. Receba o perdão e uma vida nova em Cristo Jesus. Esse é o programa de número 100. E para celebrar conosco essa marca histórica, vamos sortear uma Bíblia de Estudos de Genebra. Basta você enviar o e-mail para verdadevida@ipb.org.br, dando a sua impressão sobre o programa Verdade e Vida. O que Deus tem feito na sua vida, na vida da sua igreja. Envie agora mesmo um e-mail para verdadevida@ipb.org.br e você estará concorrendo a uma Bíblia de Estudos de Genebra oferecida pela Casa Editora Presbiteriana. E no próximo programa nós informaremos o nome do ganhador. Neste domingo você deve visitar a igreja presbiteriana mais próxima da sua residência. Escola dominical pela manhã, culto pela noite, e assim você diga ao pastor que você é o convidado do programa Verdade e Vida. Até o próximo programa, quando estaremos mais uma vez com o programa Verdade e Vida, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. O programa Verdade e Vida está disponível em DVDs e CDs para você assistir ou ouvir as mensagens em casa, no carro ou presentear amigos e vizinhos. Ligue agora para 0800 119 105. Fale com um dos nossos atendentes ou deixe um recado e entraremos em contato com você. Ou nos envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Ligue agora 0800 119 105. Ao ligar comprando ou não, você receberá gratuitamente um Cada Dia, com meditações de coragem e fé para ajudar no seu crescimento espiritual. Este DVD com as mensagens do Reverendo Hernandes, Comunicação na Família, Se Deus nos ama, por que sofremos, Até quando devemos perdoar, um clamor por avivamento, custa apenas R$ 30. Por R$ 35, você leva o DVD mais o CD Cânticos Congregacionais. Os recursos de vendas de vídeos e CDs são revertidos na produção do Verdade e Vida. Ligue agora para 0800 119 105 ou envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Se as linhas estiverem ocupadas, deixe um recado. Verdade e Vida, espalhe essa boa notícia.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.